formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Podemos começar? Para a gravação, acho que sim, né? Vamos uma palavrinha de oração. Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua ajuda em mais este momento. Precisamos da Tua direção, que o Teu Espírito abra nossas mentes e corações, que filtre as minhas palavras, que ajude meus irmãos e irmãs a serem edificados. Que isso sirva para a Tua honra e glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um emprego secular e essa é uma razão pela qual eu tinha que estar no escritório até na terça, inclusive, e tenho que estar amanhã de novo, então não vou poder estar aqui. Eu trabalho com revistas, tenho uma revista de inglês e uma revista de espanhol. Então, esse horário de congresso de pastores, para quem tem expediente de escritório para cumprir, é um pouquinho complicado, mas pelo menos deu para vir na quarta e na quinta. Com esse tema, o reino de Deus num mundo sem Deus, que tipo de coisa você esperaria ouvir? Qual seria a expectativa de conteúdo com um título desses? Eu imagino, talvez, alguma coisa como o crente, ou talvez a igreja, deve viver no mundo. Seria isso, talvez, a expectativa? Alguma coisa por aí. É possível que o Congresso de Lausanne, por exemplo, tenha se ocupado mais ou menos de falar disso. Né? Como viver como igreja, como povo de Deus, nesse mundo. E eu, analisando, tentando imaginar o que seria um conteúdo para trazer para cá, em vez de poder falar em termos de como, eu empaquei numa outra questão que me parece que, se a gente não conseguir resolver, não adianta falar no como, que é esta palavrinha aqui. O deve. Tanto o Congresso de Lausanne, quanto, em geral, nossos congressos, nossos retiros, até nossos sermões, costumam ser um conjunto de deveres, de obrigações, de coisas que a gente diz, Deus espera que façamos. E para viver num mundo sem Deus, como também na nossa vida pessoal, mas no mundo isso é bastante patente, essa abordagem, né, carregada no dever não nos ajuda muito. Pelo contrário, ela tende a nos deixar preocupados com o que eu devo fazer. Aí, no fim, tentar buscar qual que é a coisa certa a fazer, a falar, o que seria a vontade de Deus. E a gente gasta bastante tempo
orando, meditando, às vezes buscando conselho, para tentar responder, e isso nos deixa assim bastante travados em nossa vida. Para ampliar mais o peso da questão, essa carga no dever, ela aparece bastante na Bíblia. Então, ela é bastante bíblica. E qual é o sentimento que a gente tem quando está buscando cumprir o dever? Né? Com que atitude? Então, se eu passo, por exemplo, nos cultos nas nossas igrejas, né? O que me diz o sermão? Ou o que nós pregamos em nossos sermões? Em geral, coisas que Deus quer, né, de nós. Então, hoje eu aprendi que Deus espera que eu me dedique mais à oração. No outro domingo, eu aprendo que Deus espera que eu tenha mais compromisso com, talvez, os pobres. E no domingo seguinte, Deus espera que eu controle melhor essa tentação. No outro, Deus espera que eu me dedique mais à evangelização. E assim vai. A sensação, quando a gente sai, né, dos cultos nas igrejas, costuma ser de que Deus está insatisfeito. Deus está sempre esperando algum esforço a mais. E para nós, a maioria de nós somos pastores, né? Para nós, então, nos sentimos uma espécie de responsáveis perante Deus pelas nossas igrejas, e a gente vê que a igreja não está chegando na altura das exigências, das expectativas de Deus, e a gente está se empenhando assim ao máximo, com toda a dedicação, com muito trabalho, tentando organizar a atividade disso, o departamento daquilo, ajudando onde falta, onde precisa. Quer dizer, a gente está seriamente empenhado e a igreja não consegue corresponder. A gente costuma ficar frustrado. E essa frustração, aos poucos, vai se infiltrando em nossos sermões e vai sendo descarregada, né? Então, o nosso sermão, além da cobrança de Deus, a gente ainda acrescenta uma cobrança do pastor. E aí é mais ou menos como alguém que está viciado e você só fica jogando culpa em cima do vício, e aí, por causa da culpa, ele vai e vicia mais e vai se afundando cada vez mais num círculo vicioso. Será que era esse o plano de Deus? Será que era por aí o caminho que ele pensou? Quando eu digo que isso é bíblico, e é mesmo, eu estou me referindo, né, aos deveres, obrigações, portanto, mandamentos. Então, teologicamente, isso poderia ser classificado como que a gente chama de velha aliança. A velha aliança, né, o cerne dela, os 10 mandamentos, ela é baseada em Deus analisar o nosso comportamento em linguagem neotestamentária, nossas obras, e nos tratar de acordo com isso. Então está aqui a lista dos preceitos, das leis, dos estatutos do Senhor. Se você cumprir, ou se vocês, povo de Deus, né, cumprirem, então vocês vão ser abençoados.
As chuvas vão vir, as colheitas vão ser boas, não vai haver guerras, ou se houver, vocês vão ganhar, e tudo vai correr bem. Se, por outro lado, você desobedecer aos mandamentos, o que acontece? O contrário. A chuva não vem, as colheitas vão ser ruins, os inimigos vão invadir, vão ganhando de vocês, vocês vão seguindo os costumes dos outros povos e vão acabar sendo expulsos dessa terra. E é interessante porque é um pouquinho assim que a gente continua vivendo hoje, não é? Quer dizer, o que acontece quando algo que quando algo na sua vida dá errado, ou na sua igreja, né, começa a entrar numa crise, ou na família? Nosso reflexo, quase que reflexo automático, é parar para ver, eu devo ter errado em alguma coisa, onde foi que eu errei? Então, qual é o sentimento, né, que está por trás disso? Tem uma espécie de castigo acontecendo, e esse castigo me inspira a ter medo. Quem aplica castigo? Quem administra, faz a gente perder a bênção, pesar a mão, coisas assim? É Deus. Então aqui nós temos um tipo de medo de Deus. E de novo, isso é bíblico, né? Se você olhar, por exemplo, ali no cerne da Velha Aliança, os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, né? Você pode dar uma olhada lá. Êxodo 20, isso vai até versículo 17, é o não cobiçarás. Aí o versículo 18, quer dizer, imediatamente depois, Moisés nos descreve o cenário, né? Diz ali, ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe, e disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Imaginem o cenário, né? Aquela vasta montanha, tremendo, trepidando, fumegando, com barulho, Deus caprichou nos efeitos especiais, e o povo ficou absolutamente apavorado, como formiguinhas devem ficar quando a gente começa a jogar a bola onde eles estão em cima. Assim, não tem a menor chance de sobreviver. Então, sabe, Moisés, vai lá, tudo que você falar a gente faz, né? Mas vai você, senão a gente morre. E Moisés responde, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E aí o povo estava em pé de longe, Moisés se achegou para perto. Quer dizer, o problema, né, que a velha aliança trata, aborda, né, é que o castigo é um castigo do pecado. Então o problema é o pecado. E o pecado realmente se trata à base de medo. Medo de castigo, castigo último até, da morte. Então é assim que funciona no regime do dever. Se você não cumpre o seu dever, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Tá, a gente dá uma abrandada, mas no fundo é assim que a gente sente. Bom, e é assim, né? Graças a Deus, né, a história continua. E aí lá no Novo Testamento, tem um versículo que resume muito bem uma mudança de atitude. Em pleno Romanos 8, bem lá no meio de Romanos 8, Paulo está explicando então como o Espírito Santo age nos cristãos, e é o verso 8:15, eu já começo a ler no 14. No 14 ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí no 15,
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e filhos também herdeiros. Qual é aí a diferença? Vê como Paulo falou, agora, né, na nova aliança, entra em jogo o Espírito Santo. Coisa que não existia antes, não acontecia antes. E aí diz, vocês não receberam o Espírito Santo não é um espírito de escravidão, porque aqui você é um servo, um escravo de Deus, e para o servo faz todo o sentido do mundo ter medo. Mas não é assim na nova aliança. Nós recebemos um espírito chamado de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Infelizmente, as nossas traduções ainda não acharam uma palavra ou não tiveram a coragem para traduzir. O que quer dizer Abba? O termo foi transliterado, é o termo que está lá escrito no grego, Abba. Em vez de traduzir, a gente pôs Abba. O que quer dizer Abba? Quer dizer pai. Só que é uma palavra familiar do aramaico. É um jeito como os nossos pequenininhos, de 2, 3 anos, chamam seu pai. Como é que você tem filhos pequenos, já teve? Como é que os pequiruchinhos te chamam? Pelo menos papai. O meu, quando tinha essa idade, abria a boca e berrava, falava, paiê. Isso é Abba. Por isso que não puseram tradução. Mas isso é Abba. Quer dizer, cadê o medo? Aqui. Não tem. Uma criança, quer por alegria, quer por medo de alguma coisa que apareça, por dor, por ter feito alguma coisa errada, mas uma criança que abre o berreiro para chamar paiê, mãe, ela não está passando pela cabeça dela nenhuma chance dela ser rejeitada, castigada, empurrada para longe. Não, o medo sumiu. É isso que o Espírito Santo faz na nova aliança. Vamos olhar um pouquinho mais de perto essa questão de velha aliança e nova aliança. A passagem que melhor explica isso, ou pelo menos o que eu acho mais bonita, tem várias, tá? É a profecia de Jeremias, né? Jeremias 31 e seguintes. E ela é tão importante que ela é retomada na carta aos Hebreus e é explicada lá também. Então, Jeremias 31 e seguintes. Veja lá. Ali diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, onde? Em suas mentes, no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E veja o 34. Não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Isso aí é para nós. Não vai ser mais necessário ter um pastor falando, você tem que conhecer a Deus, você tem que se dedicar ao Senhor, você tem que conhecer mais a Deus. Não vai ser mais necessário, por quê? Voltando aí para o texto. Porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, pecados na velha aliança, na nova aliança, perdão. E pelo perdão vem o conhecimento do nosso Papai do céu, sim, do nosso Pai celestial. E esse perdão é que nos mostra como é Deus. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, então aqui, filhinhos não vivem com medo e, portanto, podem viver num mundo mais solto. Podem viver num mundo com um pouco mais de liberdade. Nossos filhos, por exemplo, a gente viu isso hoje de manhã um pouco no Salmo, nossos filhos têm liberdade inclusive de reclamar. Inclusive de não chutar a canela da gente e xingar, protestar, ficar de mal. Quando eles ficam um pouquinho mais velhos, eles têm liberdade de pular no nosso pescoço e puxar e agarrar. Mesmo que a gente fala, para, sai, eles ficam. Por que eles podem fazer isso? Porque eles têm certeza de que são amados. Eles têm certeza de que não vão ser chicoteados, não vão ser jogados para fora pela janela, não vão ser espancados, eles vão ser acolhidos. Esse relacionamento, Deus quer ter conosco. E é assim que a gente vai poder ter uma base, então, para poder viver no mundo sem Deus. Em vez de dever, a gente talvez devesse pensar numa outra palavra. Eu tenho usado, talvez tenha outra melhor, mas eu tenho usado, em vez de deve, o pode. Como o crente pode viver no mundo. Como a igreja pode viver. É mais ou menos como se eu vou chamado para o pastorado, para ser missionário. Quando eu fui vocacionado, uma das coisas que me disseram é que se Deus me chamou para ser pastor, Ele não vai me deixar em paz até que eu seja pastor. Então, se eu tentar outra coisa, não vou dar certo em nenhuma outra atividade até que eu acabe no pastorado. Isso seria realmente o caso na velha aliança. Na nova aliança, não. Na nova aliança, é como Jesus trata, por exemplo, os cegos que o clama, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Não é assim que nós fazemos com nossos filhos quando eles crescem. A gente não diz, você tem que estudar engenharia. Você tem que ser enfermeira. Você tem que fazer... Não. A gente pergunta, filho, o que você gosta? O que você gostaria de fazer? Não dá para imaginar que Deus também se interessa para a gente assim? Como um bom pai e mãe, né? Porque Deus é os dois no céu. Então, o medo abre lugar para um outro sentimento. Na linguagem de João, de 1 João 4, o amor. O amor lança fora o medo. Vamos ver algumas figuras a mais. Nesses anexos aí que eu imprimi para vocês, acabaram agora as nossas cópias, se alguém precisar, pode dar um e-mail, eu mando para o seu e-mail. Mas veja, por exemplo, o anexo 5, ou antes, fica no primeiro mesmo, anexo 1. O julgamento das igrejas pelo Espírito. São padrões de como Deus avalia como a gente está vivendo no mundo. Então, lá em Apocalipse 2 e 3, as igrejas são julgadas, é um processo que muito provavelmente é o que está, né, acontecendo desde então.
A primeira já é emblemática. Veja a igreja de Éfeso. Aqui está um resumo bem esboçado, mas enfim, conheça as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, né? Você não tolera os maus, se provou e desmascarou falsos apóstolos, se perseverou de novo, sofreu pelo nome de Jesus, não desfaleceu, não desistiu. Você não gosta das obras dos nicolaítas, provavelmente os dominadores lá dos povos. Quer dizer, é um currículo invejável. É uma igreja que fez muita coisa, e muita coisa boa, e suportou muita coisa. A gente gostaria de ter uma igreja assim, muito provavelmente. Só que aí diz, mas eu tenho uma coisa contra você, você não me ama mais. E aí? Ou não me ama mais como antes. Né? E aí, se você não se arrepender, fim, isso é fatal. Vai acabar a igreja, vou tirar do seu lugar esse candelabro. O que Deus espera de nós não são obras e obras e obras e grandes coisas. Como um pai, Ele espera que conquistar o nosso coração, que a gente o ame. Na verdade, Deus não precisa do nosso trabalho. Ainda para ficar na linguagem de pais e filhos, né, a nossa obra no reino de Deus me parece mais aquela cena, de novo, você tem aqueles pitoquinhos de 2, 3 anos, se chega em casa com as compras do supermercado e a menininha, o menininho, eu quero ajudar. Aí o que você faz? Você separa lá uma sacola com uma cabecinha de alface, uma caixa de gelatina, alguma coisa que se cair no chão também não vai dar prejuízo nenhum, e dá, tá? E aí vai lá o baixinho, feliz da vida, segurando sacola, joga lá dentro na cozinha e volta para pegar outra, se sentindo assim, né? Fazendo a obra de Deus. Me parece que o nosso trabalho na obra do Senhor é mais ou menos assim. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do nosso trabalho. A gente até dá mais trabalho do que ajuda. Mas, como todo bom pai e mãe de família, né, ele tem prazer em ver a gente querendo participar, querendo fazer alguma coisa. Então tem uma coisa que você pode fazer. Manda lá alguém que está assim madurinho para aceitar Jesus e você fica todo feliz, né? Ou alguém que está precisando daquele único conselho que eu sou capaz de dar e exatamente o que ele precisa e eu me sinto todo realizado. Esse é o nosso trabalho. Mas o que Deus quer com isso é ir nos ensinando a crescer e cultivando o relacionamento, né? O amor. Agora vamos para o anexo 5. Juízo final. Então, lá do sermão escatológico de Jesus, do Mateus 24, né? Ele vai contando as parábolas da vigilância, o ladrão da noite, as 10 virgens. E aí, no 25, ele chega primeiro na parábola dos talentos. Então, de novo, Jesus contando, né, nos ajudando a entender como a gente vai ser julgado pela nossa vida nesse mundo, que é disso que nós estamos falando aqui. E aí vem a parábola dos talentos. A gente conhece a parábola. Por que o terceiro servo, o servo mau, escondeu o seu talento? Por que ele enterrou? Porque ele teve medo. A imagem de Deus que ele tinha era um Deus que metia medo. E aí, para quem tem medo, né, e talento é uma grande quantidade de dinheiro, uns 44 quilos de ouro ou de prata, então são confiados para você sair para investir. A imagem de Deus que ele tinha não permitia correr riscos. Qual seria a pior coisa na cabeça desse servo que poderia acontecer? Seria ele perder alguma parte, alguma coisa desse dinheiro, ser roubado. E até hoje, se você quer investir dinheiro, né, ainda mais numa semana como essa, você vai correr riscos. Você não sabe se o banco é saudável, vai quebrar, se a bolsa vai subir ou vai cair, se o dólar, isso ou aquilo. Você corre riscos. Se você tem medo do seu Senhor,
esse medo não te deixa correr riscos. Ou em linguagem evangélica, né, o medo de errar, que é a mesma coisa do que o medo de pecar. Não podemos. Então, se a nossa preocupação principal na vida do mundo, na vida no mundo, é não pecar, a gente não vai fazer nada. Mais ou menos assim foi a minha experiência na minha adolescência. Eu fui criado, cresci numa igreja, me converti aos 6 anos, fui batizado aos 10, e fui aluno modelo nas várias classes de escola dominical, ganhava os concursos bíblicos, sabia de cor, um monte de coisa, fui chamado para o ministério, fui fazer o seminário e fui ordenado pastor. Mas alguma coisa dentro de mim não estava legal. A adolescência me foi pintada, não pelos meus pais, mas pelo ambiente onde eu estava, cidade pequena e em ambiente evangélico, como um período muito perigoso. Então, o que eu fiz? Eu não fumei, não bebi, não transei, não cheirei, não fiz um monte de coisa. Porque era pecado, era perigoso. Meu pai era líder na igreja, tudo isso iria complicar para a imagem dele, e então tive um período de adolescência bastante sem graça, né? Não morri, não me meti em nenhum problema, mas também não vivi muito. Aí depois, já pastor, ordenado, eu já percebia que eu não tinha grande prazer na leitura da Palavra de Deus, não tinha prazer no trabalho da igreja. Claro, precisava pregar, você vai lá, estuda, prepara um sermão, mas não era uma coisa que vinha do coração. Cadê o coração? Eu não escrevi, mas está aqui. Não era uma coisa que vinha de dentro. Então, eu já era casado, minha esposa e eu fomos passar um tempo aprendendo inglês na Inglaterra, trabalhando em escola, dar uma de mochileiro, ficamos lá um ano e pouco. Na volta, eu não quisemos voltar para a nossa igreja. Em vez disso, fomos procurar uma igreja alternativa. Achamos. Mas, como todo grupo alternativo, que não tem lá muita estabilidade, depois de uns anos acabou.